A mesa que nós estamos agora iniciando é sobre nanotecnologia para o ensino médio. Então, é esse tema nós procuramos inserir aqui no nosso seminário, dado que a gente sempre vem refletindo sobre essa temática, não exatamente com mesas, mas com trabalhos realizados em diversos anos, não é? Então, esse ano a gente resolveu colocar uma mesa para que a gente pudesse refletir sobre o tema. Então, eu vou aqui convidar os nossos colegas, né, que têm contribuído com esse trabalho lá em São Paulo, que é o Richard Dooley, meu colega de rede, de atividades, e de atividades também para o ensino médio. A Arline Arcuri, também, que em todas as nossas atividades dedicadas ao ensino médio lá em São Paulo, ela esteve presente, não é? Então, nós vamos fazer uma reflexão aqui de forma diferenciada, não é? Nenhum de nós é pedagogo, né? Nenhum de nós somos professores da rede pública do ensino médio, perfeito? Então, há aqui essa série de limitações para uma reflexão muito mais, digamos, profissional, né, de quem está na prática lá do ensino médio. Essa é uma reflexão do ponto de vista nosso, que trabalhamos com nanotecnologia, para falar como é que cada um tem visto isto e como nós, enquanto rede, né, várias pessoas, contribuído em fazer chegar a informação sobre nanotecnologia a essa área do ensino médio. Quem deseja começar? Pode ser o Dooley. Então, vamos começar com o Dooley. A Tânia não vai aparecer. A Tânia vai chegar mais tarde. Aí, ó. A Tânia chegou. Então, professora Tânia, para que a gente mantivéssemos aqui a pontualidade, não, você é que agora segura a bola aqui. Se você tiver que sair, eu retomo, mas, por enquanto, eu vou sentar, mas depois da Tânia. Mas você pode ir falando. Você quer esperar? Boa tarde. Para quem não sabe, eu sou Richard Domingues Dooley, engenheiro agrônomo aposentado, pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, 76 anos, trabalhando com o amigo Paulo aqui, como Renan Soma, como plano B dos nossos programas, né? Como o Paulo falou, não entendo nada de educação, né? Até não fui no ensino médio, não fui dos melhores alunos, né? E eu acho que, em grande parte, para a maneira como é ensinado, né? Eu não posso deixar de falar uma coisa que bateu em mim muito forte. Quando eu vi um programa, vocês entrarem na internet, no site Prandiano, portal Prandiano, tem um professor, Rizieri, e que ele falou uma coisa que nunca um professor de matemática falou para mim. O que significa matemática? Ele falou, matemática significa descobrir o segredo da natureza. E aí ele fala da curva catenária, que é a curva que está embaixo da latinha de cerveja, para a latinha não explodir. Toda a natureza, todas as folhas, é a catenária. E nunca me estou falando isso porque é o interesse, né? Eu nunca fugi da matemática a vida inteira, precisei fazer agronomia para fugir da matemática, porque no ensino médio não me estimularam, não me deram um entusiasmo para entender a matemática, era 2 mais 2 é 4 e acabou, né? Então, não entendo muito de educação,
E a minha sugestão, eu já tinha falado com os outros colegas aí, é que eu escrevi um texto, passando ideia de outras pessoas, né? E a ideia seria que todo mundo colaborasse, inclusive alunos, né? Se vocês tiverem ideia, tem o meu e-mail, eu posso passar aí para você, rdedule@uol.com.br, e das ideias também. E aí a gente fazer um documento, né? Uma proposta, em vez de só ficar falando, e fazer uma proposta, por mais simples que seja, para introduzir a ideia da nanotecnologia no ensino médio e também, né, na física mesmo, que aprende depois. No meu tempo tinha científico, hoje não tem mais, mas tudo bem. Bom, o motivo que eu estou aqui é por causa, e no meu plano B, uma vez eu tinha que pesquisar alguma coisa, aí imaginei, educação e criança. E aí, para minha surpresa, né, no Brasil tem muito pouca coisa, vocês podem achar acho que tem um programa da Globo, da TV Globo News, aí sobre nanotecnologia, e a TV Cultura de São Paulo tem chama Matéria de Capa, que é a professora Silvia, é uma professora de física da USP, e ela explica direitinho a nanotecnologia, a parte técnica, os perigos e tudo, né? Então, é muito interessante. E aí, quando eu fui como sempre, né, quando fui para o inglês, aí os Estados Unidos deu o National Nanotechnology Initiative, né, que é onde entra o dinheiro, né, que distribui os recursos, é o Michael Rocco, distribui o recurso para pesquisa nos Estados Unidos. Eles têm vídeos, têm matéria para professores, matéria para alunos, que eles chamam do K12, né? K12 é o ciclo de 12 anos do ensino fundamental deles, né? Bom, no Brasil, de modo geral, a incredulidade e a desinformação, né, dos meios de comunicação é grande, imagine na área de educação, né? E a manufatura molecular, eu chamo a joia da coroa, né? Ninguém nem se fala, né? Mas é essa que eu acho que minha opinião pessoal, né? Que para vocês que são jovens, né? Eu tenho 76, vocês devem ter 18, 20, sei lá eu. Mas é a vida de vocês no futuro, né? Vai mudar tudo. Olha aquela pergunta que eu fiz hoje, e o Paulo, depois de conversar comigo, é verdade. A manufatura molecular derruba todo, muda o estilo de vida todo de vocês, né? de tudo, né? Então, saber, pelo menos, existe isso, né? Então, a gravidade, eu botei assim no texto, a gravidade, entre aspas, da situação, é que já tem esses produtos incrementais aí, que foi falado aí, já está no mercado com um monte de coisa, eu vou falar depois, né? Outra coisa, e o texto fala aí, é que as nanotecnologias, né? Eu até falo, você falar sempre no plural, isso eu aprendi um técnico do EPT, né? Nanotecnologia, não, nanotecnologias, são várias formas, né? Ela é o que o americano chama de General Purpose Technology, é a tecnologia de aplicação ampla, né? Que nem a eletricidade, né? A eletricidade, se acabar a eletricidade aí, acabou o microfone, acabou a luz, acabou tudo, né? Então, a eletricidade... E isso é uma coisa interessante. Quando eu faço as palestras, a impressão que eu tenho é que eu estaria falando lá no passado, quando apareceu a eletricidade, você falar de eletricidade para uma plateia de vocês, uma coisa que não existia, como a nanotecnologia você não vê, e depois teve essa aplicação geral que tem hoje em tudo. O banco acabou a eletricidade e acabou o banco, né? Fora a greve. A greve menos que a eletricidade. Aí,
Então, e, pelo que eu pesquisei, não há nada oficial do Estado, de Secretaria de Educação, Ministério, sobre a nanotecnologia e as nanotecnologias, né? Educação, nanotecnologia e educação e ensino médio, né? Bom, aí tem realmente o que tem é o esforço aí do nosso amigo Paulo, tá aí, mas ele e o contato com a POESP e tal, tem os contatos lá na POESP, e conseguiu, junto, o POESP consegue, acho que junto à Secretaria da Educação, verba para fazer um curso por ano, né? Esse ano não fizeram porque estava em greve, né? E aí tem essa questão, eu falo, né? Você tem que separar, né, os incrementais e a manufatura molecular, né? E não há perspectiva muito do Estado mudar isso, né? Nós temos os programas da POESP, né, de informar, e, ao mesmo tempo, tem esse seminário e procura divulgar, né? Então, vai afetar a vida inteira, né? E aí eu coloco, né? Eu não sou especialista, mas dá para perguntar, qual é o programa? Né? Essa é uma pergunta e a minha proposta é tentemos responder coletivamente, né? Como preparar, né, para a nanotecnologias incrementais, né, que estão por aí, que tem toda essa questão da regulamentação, do direito, tal, e como preparar mais para frente com a manufatura molecular, né? Bom, aí fica assim, qual é a física que vai ensinar, né? Aí, que física é? É a física do Newton, né? Aí tem um texto em inglês, assim, acho que é 2012. Why should we teach students to become scientists and engineers in old technology? Por que ensinar estudantes para se tornarem cientistas e engenheiros com base na tecnologia, velha tecnologia, né? Não tem sentido, né? A física, eu não entendo nada, né, de física, mas física quântica e fala que a matéria se manifesta, ora uma energia, ora uma matéria. O Newton era matéria, né? Caiu, morreu, né? Então, esse aí, tem um outro texto aqui, também é interessante, é de nanotecnologia, desenvolvimento de materiais didáticos para uma abordagem do ensino fundamental. E eu não esqueci de botar o nome. Fábio Delgado Pereira, Kátia, Honório e Miriam Saminia, não sei direito. Então, é o pessoal que está preocupado, e eles falam o seguinte, que a física, hoje, não dá para ensinar mais sozinha a física, né? Você tem que ensinar, quando vocês mexem na nanotecnologia, a tecnologia, inclusive na agricultura, eu falei, são tecnologias convergentes, que é a nanotecnologia, nanotecnologia, biologia, informática e microeletrônica. Aí você tem que trabalhar junto, né? O engenheiro tem que ser biólogo, o biólogo tem que ser engenheiro, porque ele vai ter que construir, se ele mexer com uma manufatura molecular, ele vai ter que construir alguma coisa. Aí tem o cara da informática, né, para fazer o software, tem o cara da microeletrônica. Então, não dá hoje mais para... Essa é a discussão que eles falam, e é isso, que não dá mais para ensinar a física isolada, tem que ser... Eles fazem dias, né, de estudo, né, que mistura todas as matérias, né? Bom, então tem que... eu entendo, né, eu falo, não entendo nada, mas
bom senso, você tem que readequar o currículo de física do ensino fundamental e os outros também, aí eu não sei. Mas eu procurei na internet lá, procurar o currículo das universidades, do ensino médio, não achei. Aí foi incompetência minha, não consegui achar. Mas deve ter, né? O padrão de ensino de física para o Brasil inteiro, né? A Secretaria de Educação, alguma coisa assim. Então, a ideia era, meu ponto de vista leigo, é dar informação sobre, sobre o que existe, né? Em termos aí, de incremental, né? Que eu só posso falar para você que tem esporte, né? Você pega a raquete de tênis, bola de tênis, maiô, aquele maiô e ganhou depois teve que passar para todo mundo, né? Em bicicleta, né? Com nanotubo de carbono, fica muito mais leve e resistente. Tem poluição de petróleo, né? Se houver poluição, você tem substâncias que melhoram a situação, né? Tem guerra, né? Tem um documento na internet que fala dos drones, fala do soldado, o Massachusetts Technology Institute, eles têm um Instituto de Nanotecnologia para o Soldado, né? É só para melhorar o soldado, a vida. A mochila fica mais leve, a arma mais precisa, e um monte de coisa. Aí tem cosmético. Cosmético, eu tenho uma sobrinha e tenho um laboratório de cosmético desde 2004 e já usava produto nanotecnológico, né? Tem a língua eletrônica da Embrapa, né? Que originalmente era para provar café, né? Então ela é 1000 vezes mais sensível do que a provador humano. E tem também, só alguns assim, tem esse que eu falo, esse tem a ver com o que já foi dito aqui no professor Reichmann, né? Que é o quê? Se você botar na internet, H-I-C-K, Israel, câncer, nose, vai ter. Esse professor já veio em 2006, ele tem um aparelho, um bafômetro, que nem o bafômetro, você está lá. Então, nanonose cancer is commercial, está no comércio. Você só para falar, você tem câncer, não tem câncer, que órgão está o câncer, que tipo de câncer, enfim, tudo. Agora, toda essa parafernália de diagnóstico de câncer, eles vão, essa é a minha colocação, vão jogar isso fora, vão aceitar, trocar isso por um aparelho de $5.000, aí é meio complicado, né? Bom, aí tem protetor solar também, né? Isso aí já existe, automóveis, tem um vídeo da Ufávia, a IBM tem um vídeo, eu faço palestra, normalmente apresento antes, que é para as pessoas acreditar, existe, né? Porque essa é uma das perguntas, dos problemas que tem, por isso que tem que estar informado as pessoas para poder perguntar, né? Poder perguntar, porque normalmente você faz uma palestra sobre nanotecnologia, com interrogação, ninguém sabe como perguntar, porque não dá para ver, né? É igual que eu falo da eletricidade. Quando falava da eletricidade, a eletricidade faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ué, só de botar o dedo na tomada, mas aí não dá. Então, é nesse contexto aí que eu acho que a meta, né, é despertar o interesse do aluno, né? Eu acho que isso aí é jovem, de criança aí, apareceu o ensino médio, mas eu acho que a gente está falando mais de educação mesmo, né? Geral, se vai desde eu não sei o que hoje
as aulas de física no nível médio, né? Eu acho que ainda tem física, eu não sei, no meu tempo tinha física, mas é outra coisa. Eu aprendi roldana, polia, nunca usei roldana, nunca usei polia, não usei nada, né? Meu irmão é engenheiro civil, eletricista, formado em Mackenzie, ele fala, eu não usei nada, quase nada do que eu aprendia na escola, né? Então, isso é uma coisa, eu acho que se é para mudar o currículo e botar nanotecnologia, pôr de uma maneira, colocar de uma maneira que interesse as pessoas, né? Aí tem para terminar, tem o Rubem Alves, que eu acho, se você procurar na internet, Rubem Alves Espanto, ele fala que o professor hoje está tudo na internet, está nos livros. Claro que o professor tem que ter o papel, mas ele fala que o professor é do espanto. Ele tem que interessar o aluno. A hora que o aluno se interessou e lê, se você mandar o aluno ler, ele não lê, mas se ele se interessar por ler, ele não vai parar de ler livro nenhum. Bom, agradecer o Dule. Antes de passar para a professora, da doutora Arline, eu queria justificar por que esta mesa. Essa mesa foi uma ideia minha com o Paulo, porque a Renanossoma, junto com a POSP, ele vai falar disso depois um pouco, criou um programa, não é, para o ensino de nanotecnologia, e eu achei isso fantástico, porque, em geral, até agora, os nossos seminários, eles congregam pesquisadores, doutores, estudantes universitários, e esquecem de algo muito importante para mim, que é a formação básica. Para mim, mais importante que a universidade é a formação básica. Todo problema vem da formação básica. E nós estamos com uma crise muito grande na educação brasileira, desse lapso, desse desnexo que tem entre o volume de informações que se tem e o tipo de mensagem que se passa na escola. Não só a escola defasada, mal aparelhada, professor mal remunerado, não é isso que eu estou falando. Isso é importante, mas isso é uma questão que abrange todas as áreas. Mas é conectar esse conhecimento com o que está aí, com o que está acontecendo. Até para dar um senso crítico. Ninguém tem senso crítico de nada se está desplugado do mundo. Não tem para ter. Então, eu me lembro quando eu estudava, o professor com aquele velho caderno, né, que acho que se ele perdesse o caderno não dava mais aula, caderno e folha, as provas, que a pessoa, você fez prova disso? Fiz, no meu Deus, eu também fiz. Então, um ano passava para o outro qual era a prova que ia ter, isso no meu tempo. Né? Mas um pouco disso, por N razões, se repete. E a questão da nanotecnologia, ela precisa ser trazida desde cedo. Criança aprende tudo, gente. Tudo. Existem experiências feitas com criança que elas aprendem de música clássica. Criança, que eu estou dizendo não é criança de 7 anos, não é criancinha mesmo, 2, 3 anos. Física, música clássica, o que você ensinar, ela está apta, porque ela é um cérebro limpo. Tudo ela pega. E pega também o que não precisava pegar, obviamente, mas pega tudo. Então, o professor tem muita responsabilidade. A formação básica, ela é fundamental. O professor do ensino básico vai ganhar, talvez, mais que o professor universitário. Porque é ele a base de tudo. É ele quem anima, é ele quem traz para cá o jovem que quer continuar. O jovem que tem base para continuar, mínimo de interesse. É ele quem coloca no indivíduo a capacidade de dizer, você é capaz, você aprende tudo, você não é diferente do outro, você não é menos inteligente. Não tem ninguém burro, gente. O professor jamais deve dizer essa palavra na sala de aula, você é burro. Não tem ninguém. Todo mundo é capaz. Não tem o branquinho, o pretinho, o magrinho, o feinho, não tem. Toda aquela pessoa precisa de estímulo, precisa de carinho, precisa de amor. E como o professor dá isso? Sendo um excelente professor, amando o que faz. Não confundam baixos salários com picaretar o que faz em sala de aula. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vai brigar por salário, muda de profissão, você acha uma porcaria, muda de profissão,
Mas jamais, jamais picarete seus alunos. Jamais jogue no seu aluno a frustração que você tem dentro de você. Não pode fazer isso. Isso é um crime. Então, quando houve, eu digo... eu fiquei encantada com a experiência, eu digo, Paulo, vamos fazer uma mesa sobre nanotecnologia. Eu pensei em nanotecnologia e educação, mas como, em geral, essa é uma matéria mais para o ensino médio, vamos ser modestos. Vamos começar com a nanotecnologia e ensino médio. Vamos trazer os professores para discutir isso. Não precisa ser uma disciplina. Como você fazer isso que tanto se fala, transdisciplinaridade, coisa que ninguém faz, é um discurso bonito, não sei o quê, mas cada um se fecha na sua caixinha de conhecimento e pronto, para essa discussão. Para que também quem está produzindo nanotecnologia, quem está pesquisando nanotecnologia, quem está fazendo pesquisa, e aqui você tem uma gama de pesquisadores, praticamente todo o pessoal que está aqui são pesquisadores, se interessem por esse tema. Comecem a pensar, a propor, a trazer propostas para transformar esse conhecimento para o ensino médio, fundamental e médio, o ensino básico. Né? Então, essa foi a minha ideia para fazer isso. Peguei todo mundo de surpresa. Por que eu peguei? Porque eu peguei eles? Porque eles já participaram do programa. Então, eu digo, vocês passam a experiência de vocês. E digo, Paulo, você passa aqui, o que é esse programa? Como é que nasceu esse programa, etc., para surgir aquilo que o Dooley falou, uma experiência para que vocês, a plateia, se manifestem e tirem uma proposta. Não quer dizer que a proposta que saiu daqui vai ser, mas a gente começa a pensar e começa, já que nós estamos falando tanto em física, vamos replicar. Replicar é um termo da física, vamos replicar esse conhecimento. Tá certo? Eu só queria explicar por que essa mesa, porque às vezes ela parece que ficou perdida. Não, talvez essa mesa devesse ter sido a primeira. Até porque nós estamos numa instituição de ensino. Uma instituição responsável por formar os professores que vão para o ensino fundamental. O ensino básico, forma-se aqui. Se aqui forma mal, vai ser mal lá. Então, a responsabilidade está aqui de formar bem. Gente capaz, interessada, criativa, sai daqui. Então, veja que a responsabilidade da universidade é muito grande. Sai daqui. Se é mal formado, aqui nós estamos ruins. Então, nós temos que discutir aqui, até porque nós somos os responsáveis, nós todos, por mudarmos essa situação ou por nos acomodarmos. Então, se a gente se acomoda, não reclame. Não é? É por isso que essa mesa veio. Eu vou passar a doutora Arline. Professora, doutora? Todo mundo bem, como a Tânia acabou de falar, a doutora Tânia acabou de falar, ela nos pegou um pouco desprevenidos com esse tema, tanto que eu não consegui preparar uma apresentação muito sistematizada, porém, eu vou fazer algumas considerações sobre a participação nesse curso que o Paulo é responsável, né, e ele que teve o contato todo com a PUESP, que é o Sindicato dos Professores lá do Estado de São Paulo, para ministrar o curso. Quando ele convidou a primeira vez para dar o curso, acho que ele já deu 4 vezes esse curso, a última vez foi por internet, né? Que o pessoal estava em greve, então a gente fez, durante o programa Nanotecnologia do Avesso, pela internet, foi gravado, mas o objetivo também era capacitação dos professores. O Paulo, como sempre, deu total liberdade para cada professor a expor a matéria, o assunto que ele nos convidou para falar, da forma que a gente entendesse que seria a mais apropriada. A primeira aula que eu dei no primeiro curso foi nanotecnologia e química. E eu não tinha muita ideia do público que iria fazer o curso, né? Eu achei, bom, nanotecnologia, como a inscrição era livre, eu tive, com primeira vez, a impressão de que os professores que iriam atender o curso seriam mais o professor de química, de física, de biologia, essas
matérias que seriam mais afetas da aula de nanotecnologia no curso secundário, né? Mas, para minha surpresa, o público era muito heterogêneo. Tinha professor de história, de geografia, de português, tinha de tudo, né? E aquela minha primeira aula ficou muito chata para a maioria dos professores, seguramente, porque tinha um conteúdo de química muito grande, falando o que era nanotecnologia do ponto de vista químico. Bom, mas foi assim que eu tinha preparado, foi a primeira aula. As outras 2 aulas já foram voltadas à saúde dos trabalhadores. Eu procurei, então, dentro dessa ideia, até que o Dully acabou de falar, que a forma clássica de aula, hoje, está cada vez menos sendo palatável para os alunos, né, que têm acesso na internet, tem outras fontes de informação. Você ficar sentado assistindo uma aula para cada vez mais chato para os alunos que têm tanta outra coisa para se interessar e mais motivadoras do que ouvir uma pessoa ficar falando. Então, eu procurei dar, nesses outros 2 cursos, uma ideia para os professores. Primeiro, que o Paulo ele já conseguiu mostrar um pouco dessa multidisciplinaridade da nanotecnologia, né? Porque ele pegou vários temas, na agricultura, na guerra, na química, no ensino do trabalhador, enfim. Cada professor convidado falava sobre um tema que acho que já dava para os professores um panorama da abrangência das nanotecnologias. E, nas aulas que me couberam, que foram essas de nanotecnologia e saúde do trabalhador, eu tentei discutir com os professores que eles deveriam discutir com os alunos essa questão mesmo, que eles estão lá como etapa intermediária, normalmente, ou, às vezes, é final, né? Muitos alunos só fazem o curso secundário, depois já vai para o mercado de trabalho, mas que eles entendessem que essas novas tecnologias, como que elas vão estar interferindo na sua vida profissional mesmo. Fosse conteúdo que desse origem à discussão dos alunos, né? Não só apresentar a matéria, mas discutir com os alunos, né? Como é que é a nanotecnologia, o que está acontecendo, colocar um pouco da nanotoxicologia, que não adianta só saber como é que funcionam os produtos nanotecnológicos, como é que eles agem com a matéria, no ponto de vista químico, do físico, mas que eles vão estar lidando com aquilo profissionalmente, né? E cada vez mais os jovens hoje vão estar se formando e qualquer profissão que ele for enfrentar, ele vai, de alguma forma, se deparar com a nanotecnologia. E que ele precisa ter noção do que é isso, né? Precisa ter noção do que impacta na vida dele, não é só arranjar um emprego, né? Você pode ter consequências. Na área de saúde trabalhadora, a gente fala sempre, quando você arranja emprego, você vende a sua força de trabalho, não a sua saúde. Então, você tem que ter noção do que você está lidando. E o conteúdo desses cursos, eles tinham esse enfoque, né? A gente procurava despertar os professores para que se discuta isso com os alunos, não só apresente o conteúdo, mas também discuta isso, né? E esse produto aqui, como é que é? Você vai trabalhar numa indústria química, como é que você vai lidar com o catalisador na escala nanométrica? Se você vai trabalhar numa indústria farmacêutica, você está produzindo remédio maravilhoso para tratar câncer, mas você é o trabalhador que está produzindo aquilo. Uma coisa é você tomar um medicamento, uma capsulinha para cuidar do seu câncer. Outra coisa é fabricar toneladas ou quilos daquele produto encapsulado. Que, se não tiver segurança no trabalho, você não vai tratar do câncer, você vai ficar com câncer. Certo? Então, esses 2 cursos, 2 aulas, né, que eu dei, a ideia era essa, era provocar nos professores uma reflexão sobre esse assunto, para que ele, inclusive, pudesse estar discutindo isso com os alunos. Talvez pudesse ser uma aula mais dinâmica, em que você pudesse introduzir os conceitos de nano com a aplicação prática da vida profissional deles. A última aula, por conta da greve, nós acabamos fazendo ela gravada durante o programa da Nanotecnologia do Avesso, né, que o Paulo coordena toda terça-feira, lá das 3 às 4 horas, via internet.
como era muito menos tempo, né? O curso geralmente é de 4 horas e só tinha 1 hora para falar, eu acabei, dentro desse mesmo foco, de fazer os professores refletirem sobre a importância não só de dar o conteúdo da nano, mas discutir com os alunos o impacto que essa nanotecnologia está produzindo para os alunos. O meu foco da aula foi no uso do celular. Hoje, os jovens se conversam um em frente do outro pelo telefone, pelo celular, pelo WhatsApp, pelo e-mail. A mãe chama os filhos no quarto pelo computador, pelo e-mail, pelo celular, não vai lá no quarto ver o que as crianças estão fazendo, né? Os namorados hoje se comunicam por e-mail, cada vez se tocam menos. E isso é fruto da nanotecnologia. Então, a ideia justamente foi mostrar para os professores que eles podem muito bem, além do conteúdo mais científico, mais teórico do que vem a ser essa nano, mostrar como que ela interfere já na vida dos alunos, né? Como que ela interfere já na forma de ensino, a facilidade que os alunos têm hoje de consultar tudo pela internet. O professor manda um aluno fazer um trabalho, ele copia pronto da internet, ou ele contrata pela internet alguém para fazer o trabalho para ele, né? O que significa isso, né? Qual a importância de você fazer uma pesquisa, de você estruturar o conhecimento e você criar o seu texto de trabalho em vez de copiar um trabalho pronto, que a tecnologia hoje possibilita, cada vez mais possibilita. O que significa você estar assistindo uma aula, ao mesmo tempo fazendo lá, comunicando, tirando foto para saber onde que você está naquele momento, né? Eu fico cada vez mais impressionada. Você vai assistir, eu não assisto muito, raramente vou assistir show com muita gente, porque eu não gosto desses monte de gente tudo junto, mas se você assiste pela televisão uma filmagem de um show, ninguém está assistindo o show. Está todo mundo filmando o show para assistir o show em casa. É impressionante. O que é isso? Ninguém mais vive o momento. Vai curtir o momento que está vivendo depois? Você perdeu a chance de conversar com a pessoa do lado para discutir. Olha a roupa que o artista está trabalhando. Olha, você gostou dessa música? Não gostou? Não. Aí você vai sozinho curtir o show em casa, com 1 milhão de pessoas do seu lado. Essa é a reflexão que os jovens têm que fazer. Então, o último foco foi em cima disso. Como é que funciona isso, né? Eu acho que isso também não é uma forma de desumanização. O que significa a pessoa falar, não, eu tenho 500 amigos no Facebook? Você não conhece ninguém. Você nem sabe se aqueles nomes que se dizem seus amigos são reais. Os jovens têm que pensar sobre isso. É claro que, na minha idade, é muito mais difícil me colocar no local do jovem. Pode ser que essa crítica não seja pertinente para os próprios jovens, mas eles têm que discutir isso. Eles têm que saber que eles estão num outro momento. Eles têm que saber que agora se é isso mesmo que eles querem. Esse afastamento que essas tecnologias produzem, essa falsa rede de amizade, eu acho que é muito falso. Né? Já tem uma lista imensa de gente que você manda o WhatsApp e imediatamente todo mundo fica sabendo. Né? O fotos da sua intimidade. Você fala, bom, essa foto só eu estou vendo. Não, a foto foi montanha de gente. Mas como você não vê essa montanha de gente, você se sente privado. Mesmo assim, depois, quando alguém comenta, fala, puxa, você avançou na minha intimidade. Como assim você colocou a foto no Facebook? Tem que ter essa noção de impacto, essa noção da repercussão daquilo que faz, sabe? Desse distanciamento que hoje a gente vê através dessas novas tecnologias. É muito comum você entrar numa escola, você vê um grupinho de alunos, todos eles mexendo no celular e não conversando. É isso mesmo que vocês querem? Quer dizer, a última aula que a gente deu foi nesse foco.
Não foi nem tanto no conteúdo da nanotecnologia. Essas nanotecnologias também estão permitindo hoje você ter câmeras de fiscalização cada vez menores. A nossa privacidade está cada vez mais diminuída. Hoje, com o celular, você pode ser localizado em qualquer lugar do mundo. É bom isso? É bom se o seu pai está te procurando porque você não chegou em casa, né? Se você ficou preso no trânsito, alguém está esperando. Bom, a pessoa está no trânsito, então não veio. Mas é bom até que ponto, né? Será que a gente não merece um pouco de privacidade? Será que a gente tem que realmente expor a nossa vida a todo momento? Todo momento, todo mundo está sabendo o que nós estamos fazendo? Isso tem uma repercussão muito grande no mundo do trabalho. No mundo do trabalho, se a gente não tiver momentos de relaxamento, ficar 8 horas trabalhando sem parar, você fica muito estressado. É muito comum a pessoa largar o trabalho e ficar cansada, se coçando, tomar uma aguinha e tal. Não, agora tem uma câmera lá, fiscalizando o carinho o tempo todo. Aí eles demoram 7 minutos no banheiro, em vez de 5 minutos no banheiro, eu levo uma bronca. Porque hoje as tecnologias permitem que você seja fiscalizado com muito mais facilidade a cada minuto. Então, esse foi o foco da última aula, né? Justamente dar ferramentas para os professores fazerem uma reflexão no sentido de procurar fazer com que os alunos pensem sobre isso, né? Procurar ver como que essas novas tecnologias afetam já o dia a dia. E é muito diferente do que era muito poucos anos atrás. A mudança está sendo muito rápida. Eu não sei se nós, seres humanos, temos capacidade de nos adequar tão rapidamente sem ficar louco, sem que isso nos afete muito profundamente a questão da nossa saúde mental. Hoje, no mundo do trabalho, o principal acidente do trabalho, a principal doença ocupacional que está sendo relatada é a doença mental. E tem muito a ver com essas novas tecnologias. As novas tecnologias permitem cada vez mais você robotizar o ambiente de trabalho, e quem continua com o trabalho fica sobrecarregado. Ele tem que ficar dominando uma máquina o tempo todo. E o cara enlouquece. E se não fizer isso, ele é fruto de assédio moral, ele é desmoralizado na frente de todo mundo, inclusive, ou então tem uma câmera fotografando ele o tempo todo, filmando ele o tempo todo, e às vezes isso passa para todos os colegas de trabalho. E isso é o futuro dos alunos hoje. Eu acho que esse espírito crítico, que a professora Tânia falou que esses alunos, gostaria que esses alunos chegassem na universidade, eles já poderiam chegar à universidade com esse espírito crítico. Que eles poderiam adquirir no curso secundário e chegar na universidade já com essa ideia. Eu vou ser pesquisador, mas eu sei que preciso saber o impacto que essa pesquisa que eu estou fazendo tem. Será que isso vai ser para o bem do social ou vai apenas para eu conseguir financiamento para a minha pesquisa, ser depois vendido para ser comercializado o fruto do meu conhecimento? Então, foi esse o foco que eu tenho, pelo menos nas aulas, nas últimas 3 aulas, né? A primeira foi mais chata, da minha avaliação, pelo menos, no sentido de mostrar para os professores a necessidade deles darem esse foco na discussão da nanotecnologia, muito mais do que o conteúdo teórico, que eu acho que cada um deles, dentro da sua especialidade, pode adquirir na internet. Obrigada. Obrigada, Arlene. Passar para o Paulo agora. Bom, deixa eu botar aqui. Bem, eu vou retratar aqui para vocês, quer dizer, mais ou menos a coisa que a gente vem trabalhando nesse sentido ao longo dos anos. Primeiro que nós começamos a trabalhar com a rede a partir de outubro de 2004. Perfeito? Em 2005, houve um edital do CNPq para divulgação científica.
coisa que não houve depois para pesquisadores. Houve depois para museu, para tal coisa, mas para pesquisador, depois não houve mais. Então, nesse edital de 2005, nós enviamos um projeto e foi um projeto aprovado de 2 anos e meio de duração. Então, nós começamos, o edital foi em 2005, nós começamos em 2006, foi 2006, 2007 e 2008. Não é? E o projeto contemplava 2 tipos de ações, uma virtual, pela internet. Então, nós começamos a fazer chats, na época, e outro foi presencial. Então, nós fizemos atividades presenciais, por exemplo, nas regionais da Fundacentro, em quase todas as regionais, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, Rio de Janeiro, Vitória, Bahia, Salvador, Recife, não é? Acho que não fizemos, ou você fez lá em Belém, não lembro. Bom, mas, enfim, teve essas atividades presenciais. E fizemos em sindicatos, etc. Bom, em 2008, por uma coincidência que eu não tenho como explicar, mas foi uma coincidência bastante importante nesse desenvolvimento das nossas atividades para com o ensino médio, é que a POESP teve um presidente chamado Carlos Ramiro de Castro, infelizmente falecido recentemente, 2 anos atrás, 3 anos atrás. E o Carlos Ramiro, nós tínhamos estudado junto no ginásio. Ele era meu vizinho de fundo. A minha casa dava para uma rua, a casa dele dava para outra rua, na cidade de Lins, estado de São Paulo. Então, eu reencontrei o meu amigo lá do ginásio, eu na coordenação da rede e ele na presidência da POESP. Não é? E isso foi um elemento facilitador da gente começar nossas atividades com a POESP. A POESP é o sindicato dos professores da rede pública do Estado de São Paulo. É o maior sindicato, em termos de filiados, é o maior sindicato na América Latina. Tem 160 mil filiados. E ela tem uma estrutura descentralizada de regionais ao longo do Estado de São Paulo. São 90 e tantos regionais. E com o Carlos, né, depois da gente se reencontrar, tal, eu falei, estou mexendo com esse negócio da nanotecnologia e tal, e nós temos um projeto que é de fazer atividades presenciais, e pensei que a gente podia fazer alguma atividade em conjunto com a POESP. Não é? Ele falou, mas podemos fazer sim, mesmo porque um dos critérios que conta pontos na carreira do professor e que, portanto, no processo de seleção de aulas, de distribuição de aulas, leva-se em conta, cursos que ele faz e que tenham uma quantidade mínima de horas e que isso a secretaria atribui uma quantidade de pontos a esse curso e, portanto, o professor vai acumulando os pontos no processo de distribuição de aula. Todo janeiro, ele tem lá a possibilidade de incorporar isso e, em função disso, vai fazer a escolha do local que ele vai dar aula. Então, isso proporcionou o fato da gente, o meu contato com o Carlos e essa questão de que o curso referendado pela secretaria atribui ao professor uma quantidade de pontos, possibilitou que nós fizéssemos a nossa primeira proposta de fazer um curso para os professores.
Aí a primeira questão é que durante a semana é impossível, né? De segunda a sexta é impossível. Então, o curso tinha que ser aos sábados. Perfeito? Então, fizemos o primeiro curso aos sábados no ano lá de 2008. E eu, que já tinha, né, contato com o povo da nossa rede, então fui procurar aqueles que poderiam contribuir, né, e colocar o tema da nanotecnologia de forma multidisciplinar. Então, nanotecnologia e química, nanotecnologia e física, nanotecnologia, agricultura e alimentos, nanotecnologia, sociedade e meio ambiente, nanotecnologia e o universo do trabalho, o mundo do trabalho, discutir as questões relativas à qualificação, não é, da mão de obra, ao mercado de trabalho, nanotecnologia e economia, para dar uma visão, desenvolvimento econômico, tecnologia, nanotecnologia. Enfim, nós fomos montando o curso, convidando as pessoas e realizando esses cursos. Então, com a POSP, nós já realizamos 7 desses cursos, que a palavra curso talvez não seja mais corretamente aplicada, né? Na verdade, nós levamos aos professores uma série de informações sobre nanotecnologia dos mais variados aspectos, não é? Então, isso faz com que eles tenham acesso, primeiro, a essas informações, segundo, a uma série de materiais que nós distribuímos durante os cursos. Nós já distribuímos livro, já distribuímos história em quadrinho, já distribuímos CDs. Não é? Então, eles, a cada curso, vão recebendo materiais de que é produção da nossa rede, produção da Fundacentro, e, com isso, vão tendo material para fazer a sua discussão em sala. O princípio é que, evidentemente, que nós, da rede, não temos capacidade, não temos quantidade de pessoas para estar na sala de aula, para ir aos colégios públicos e desenvolver, ou com o professor de física ou de química, qual seja o professor, uma quantidade de aulas sobre nanotecnologia para os alunos. Então, nós, através da POSP, fazemos isso com os professores, de tal forma que eles serão os multiplicadores. Então, nós fizemos isso durante 7 vezes. O Carlos ficou por 3 anos lá na presidência, depois foi substituído, e nós continuamos com a Maria Isabel, que o substituiu, e que depois voltou a ser presidente outra vez. Então, nós continuamos fazendo esses cursos. Num primeiro momento, lá em 2008, fizemos um no primeiro semestre e outro no segundo, depois estamos fazendo um anualmente, né, para os professores. Tem tido uma formação, digamos, entre 30 e 50 professores por cada edição, não é? De modo que a gente já deve ter atingido aí uns 300, 350 professores na rede. É claro que isso, do ponto de vista da rede pública de São Paulo, é 0,0 qualquer coisa, né? Muito pouco. Mas com aqueles que a gente teve a oportunidade de desenvolver esses cursos, nós realmente fizemos, e alguns deles deram continuidade. E nós temos um exemplo para dar, né? Para falar que a gente ficou no zero, nós não ficamos no zero. Nós temos exemplo para dar. A professora Kátia Gama era professora de física de um colégio do ensino médio. Ela teve lá, fez esse nosso curso, e, a partir daquela iniciativa que nós tivemos, ela, no semestre seguinte, fez no colégio dela atividades de nanotecnologia. Então, ela abriu
essa atividade fora da grade. Fora da grade, que ela tinha que dar aula de física, ela abriu para atividades com nanotecnologia. E teve uma repercussão incrível. Ela teve mais de 80 alunos interessados em trabalhar o tema nanotecnologia fora da grade. Então, ela desenvolveu esse trabalho e depois, numa segunda ocasião que ela continuou a desenvolver esse trabalho, o Alexandre Quaresma, que está aqui presente, que já tinha uma experiência de décadas na produção de vídeo, nós acabamos por fazer um vídeo que se chama Para Entender as Nanotecnologias, que é um vídeo dedicado aos alunos do ensino médio, em que nós registramos lá no Colégio Martin Luther King uma série de atividades da Kátia Gama com seus alunos sobre nanotecnologia. Então, o produto de um dos cursos foi que uma professora teve a iniciativa, reproduziu, nós fomos lá, aproveitamos, gravamos e temos um DVD dedicado a isso. Né? Não, eu vou chegar lá, mas lá foi no Rio. Já que ele falou, né, eu ia falar depois, como ele mudou para o Rio, não é? Eu já tinha, no Rio de Janeiro, um outro colega, sociólogo, Luiz Carlos Fiore, que tinha feito já atividades sobre nanotecnologia, por causa da nossa proximidade. Eu tinha ido ao Rio fazer palestra nas aulas do Fiore, que é aulas de sociologia, sobre nanotecnologia. Então, já tinha feito isso em 2 colégios lá no Rio, no Jardim Botânico. Depois teve a possibilidade de, mediante uma outra atividade que nós participamos no Rio de Janeiro, tinha estudantes do ensino médio, o Quaresma catalisou esses estudantes, fez uma série de oficinas com os estudantes e produziu um DVD também sobre essas oficinas. Então, nós temos 2 DVDs com atividades no ensino médio. Não é? Essa professora Kátia Gama, em seguida a essas atividades, através de um contato nosso também, acabou por ingressar no mestrado do Instituto de Física da USP, na área de educação, e acabou por fazer o mestrado. Então, o mestrado dela com o tema nanotecnologia desenvolvido no ensino médio, como ela o fez lá e nós captamos. Ela agora está continuando a dar aula no ensino médio, continuando a trabalhar com a nanotecnologia, e agora já está na fase de doutorado. Então, digamos, isso é uma gota d'água no oceano, não é? Uma gota d'água no oceano, mas que, em uma ocasião, redundou até nisso, quer dizer, até chegar ao doutorado. Em outras ocasiões, redundaram em que professores que frequentaram o curso levaram essa discussão na sua sala de aula, nas disciplinas que eles ministram. Então, teve lá geógrafo que colocou essas questões, professor de inglês, então pega um texto em inglês de nanotecnologia e trabalha com os alunos, professor de história, enfim, os professores das diversas disciplinas tiveram a oportunidade de trabalhar esses temas nas suas escolas. Nós, em todos os cursos, além dos colegas da nossa rede, nós tivemos o suporte, a presença, em geral, abrindo o curso, de um professor da Faculdade de Educação da USP. Então, aí tivemos alguém que é da área lá da Faculdade de Educação, que trabalha com a formação de professores, em particular, a formação de professores dele na área de Sociologia e Filosofia,
professor Amaury César Moraes. O professor Amaury César Moraes sempre teve, nas aberturas dos nossos cursos, trabalhando o tema com os professores sobre educação, tecnologia e nanotecnologia. Então, ele trabalha como é que a escola, no final das contas, também pode ser entendida como uma tecnologia. Não é? Se você pegar séculos passados, não é? Não existia escola nesse parâmetro que a gente conhece. Quer dizer, na medida que vai desenvolvendo, a sociedade vai se desenvolvendo do ponto de vista econômico, do ponto de vista da implantação de uma sociedade capitalista, não é? Não dá mais para os pais tratar do processo educacional dos filhos. Em geral, os pais estão lá no universo fabril, trabalhando agora 10 horas, 8 horas, né? Mas naquele tempo, mais para trás, lá era 14, 18 horas. Não é? Então, de tal forma que a construção das escolas, na forma que nós encontramos hoje, também é produto desse desenvolvimento da expansão do modo capitalista com que se organiza. Evidente que lá atrás tinha lá todos os conventos, todas as fontes de informação, de educação. Você tem na Europa a universidade que tem 900 anos, etc., etc. Mas a forma de massificar a educação formal em escola, não é? Acompanhou esse tipo de desenvolvimento. Então, o Amaury entra na primeira aula discutindo como é que, na escola, pode-se entender a evolução que ela houve, como é que as tecnologias foram se colocando ao longo disso, sendo incorporadas ou não ao processo educacional, até chegar à discussão com as nanotecnologias. Não é? As nanotecnologias devem ser uma disciplina específica nesse ensino médio ou não deve ser uma disciplina específica nesse ensino médio? O Amaury defende a tese de que a nanotecnologia deve estar sendo ensinada ou sendo um objeto do ensino nas diversas disciplinas, na física, na química, na matemática, na história, no português, no inglês, etc. Não é? Então, isso, de certa forma, contemplou a diversidade dos professores que estavam presentes lá nesses cursos. Não é? Então, isso fez com que a gente, a partir dessa compreensão que o Amaury coloca, e com a qual nós concordamos, não é? Nós tínhamos já recursos humanos na nossa rede, dessa forma, dessa maneira multidisciplinar, para atender vários aspectos. Nós não podemos atender todos, mesmo porque o curso tinha uma duração limitada. Era um mês, 4 sábados, dividido em 2 períodos, ou seja, 8 conferências, 8 professores, 8 conferencistas, não é? 32 horas aula. Não é? Então, nessas 32, uma começava com a Amaury, né? Educação, tecnologia, nanotecnologia. As outras, nós distribuímos entre nós, membros da rede, que é sistemas, não é? Nanotecnologia e química, ou nanotecnologia, segurança e saúde e segurança, não é? Nanotecnologia e meio ambiente, nanotecnologia, agricultura, alimentos, nanotecnologia e desenvolvimento econômico, nano e mercado de trabalho e qualificação profissional. Tivemos também nano e os microscópicos, não é? Necessários à produção de conhecimento em nano. Professora Maria Cecília Salvadori, que é também do Instituto de Física da USP, esteve lá conosco várias vezes, apresentando os diversos microscópicos necessários à produção de conhecimento, como é que funciona, como é que ela trabalha com os equipamentos, como é que ela forma a gente para trabalhar com esses equipamentos. No campo da filosofia e no campo da ciência
exata, né? O professor Oswaldo Pessoa, filosofia da física, enfim. Quer dizer, nós procuramos contemplar várias facetas dessa coisa da nanotecnologia. Então, isso fez com que nós pudéssemos ter esses cursos realizados com membros da nossa rede, com alguns convidados de fora, e que, ao final, né, do curso, quer dizer, nenhum professor de lá saiu especialista em nanotecnologia, certo? Mas saiu com informações que lhe permitia elaborar algum programa dentro da sua disciplina para discutir a nanotecnologia com seus alunos. Saía com material, né, que dava uma base para ele fazer isso. Saía com informações de sites, né? Você quer procurar pelos sites? Ó, tem essa série de sites que você pode tratar de cada um desses assuntos. Cada um dos conferencistas oferecia essas informações. Então, digamos, a nossa contribuição foi instalar esse tema no âmbito de um sindicato dos professores, porque a própria secretaria, que, em várias situações, exige um projeto para ser aprovado, para ser, sabe que existe esse tema, nunca teve a iniciativa de oferecer ela, enquanto secretaria, esse curso aos professores. Então, quem oferece é o sindicato. Perfeito? Então, se os professores sabem de nanotecnologia de forma coletiva, não é? De forma estruturada, é porque nós fomos lá conversando com a POSP topou fazer isso, porque ela não faz curso só de nanotecnologia, ela faz de outras áreas também, de outros temas também, né? 11. De forma que, como a secretaria não faz, né? E nós tivemos a possibilidade de fazer com a POSP, fizemos esses 7 anos. E agora, né, depois de 7 anos, a secretaria continua ignorando. Certo? Então, do ponto de vista da estrutura da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, nanotecnologia não é um tema para o ensino médio do Estado de São Paulo. Absolutamente. Se tiver algum professor que queira trabalhar esse tema lá na química, ou lá na física, ou no português, ou no inglês, o cara pode até fazer. Mas do ponto de vista da secretaria, isso é um não tema. Né? Então, através da nossa atividade com a POSP, é que isso se tornou um tema. Está registrado na POSP, está lá à disposição. A Arline se referiu a que, neste ano de 2015, nós fizemos curso virtual. Por quê? Porque os professores ficaram lá 3 meses em greve. Em agosto, como estava programado, nós fizemos o curso, só que de maneira virtual. Usamos os nossos programas de TV pela internet, que a gente faz entrevista, e, na verdade, a entrevista foi com cada um dos conferencistas sobre o tema do curso. Então, está gravado, está lá, e o povo vai poder ter acesso a qualquer momento. Né? Então, esse tipo de visão, digamos, de concepção, é de que os alunos do ensino médio têm muito a dizer sobre esse tema nanotecnologia. No DVD que nós fizemos com a professora Kátia, há o depoimento de vários alunos lá, né? De vários alunos falando o que eles tinham a dizer, depois de todas as oficinas, sobre o tema nanotecnologia. Então, eu diria que essa é uma atividade que nós vamos continuar fazendo, né? Só que vamos continuar fazendo dentro das nossas possibilidades de recurso financeiro e de pernas para fazer isso, né? A expectativa é que a gente consiga fazer com que outros possam ver este exemplo que nós fazemos em São Paulo e possam fazer em outras regiões do país também. Obrigado. Bom,
agradecer ao Paulo e vamos abrir agora para perguntas, para depoimentos, enfim. Vocês estão livres aí para se manifestar quanto à proposta da mesa, né? A provocação, porque, na verdade, a mesa é uma provocação para se discutir o tema. Então, estou aberto, quem quiser, é só levantar a mão, vir aqui em cima. Opa, já tem uma, pode vir. Começa com você. Quem sabe as pessoas se animam. As pessoas estão desanimadas, com medo. Ai, não vou levantar a mão. Gente, é bom fazer exercício. Ó. Depois do almoço, a Raquel, depois do almoço vai fazer assim, ginástica. Depois vocês se queixam aí. Vai para a academia e lá levanta os braços. Aqui não, levanta aqui. Boa tarde. Meu nome é Marismar Fernandes. Eu sou doutoranda em biotecnologia aqui da UFES e sou docente da Universidade de Pernambuco. Realmente, eu queria iniciar parabenizando a equipe da organização do evento. É uma temática maravilhosa e que está bem distante da realidade da vida de todos nós. Então, vocês abordaram um tema que eu estava ansiosa, né? E que, na verdade, isso não serve só da forma que vocês colocaram, mas isso, na prática, acredito que 90% da população que está aqui. Nós somos também leigos em muita coisa que foi falada. E, enquanto docente, bem crítica, eu estava processando como reprocessar essa ideia dentro da academia. Então, enquanto docente, eu já estava pensando num projeto de extensão, abordando de forma que possa ser disseminado no ensino médio. Então, captando todas essas ideias, diante das falas que eu não me recordo ao certo nome, eu sei os nomes, mas não sei a ordem, eu viria, professor Paulo, não só como um tema... Eu acho que a Mauri, se não me falha a memória, o professor Amauri, que foi citado, eu concordo que seja na transversalidade. Então, como um tema transversal, eu acho que dentro do ensino médio, da graduação também, que a gente possa estar inserindo como um tema transversal. Porque eu questionava muito, enquanto aluna de enfermagem, de fisioterapia, a questão que eu cheguei há 20 anos de formada, e eu perguntava, para que me serviu bioquímica, para que me serviu estatística, o que tudo eu estudei no básico, para que me serviu? E, enquanto coordenadora de curso de graduação, eu tentei fazer rapidinho, uma experiência da prática de implantação de curso. Então, eu fiz uma reunião com os professores do ciclo básico e do ciclo profissional. E a gente foi deixar experiências da prática no ciclo básico, de forma que o que eu não aprendi em bioquímica, que era uma disciplina que muito me interessava e que não foi ensinado. E o que faltou de bioquímica na prática? E aí a gente repassou isso para o aluno do básico, que estava cochilando nas aulas de bioquímica, e passou realmente a funcionar. Outra coisa é a gente dar o feedback para o colega do básico, o que é que eu precisava, enquanto enfermeira, ensinar em curativo. Tá? Então, o que faltou do professor de patologia? E eu ter que estar repetindo patologia na hora que eu tinha que fazer a prática. Então, isso voltando para a nanotecnologia e para o ensino médio, eu já penso que eu entrei com formação base de enfermagem e de fisioterapia no mestrado, que foi saúde e ambiente, aqui também, e eu estou saindo do doutorado sem formação de base. Hoje eu vejo a interdisciplinaridade da minha cabeça, que eu não consigo me definir como profissional. Hoje eu estou me vendo uma pesquisadora inquieta, onde eu consigo captar num evento desse o que eu posso transmitir indiretamente através da graduação para o ensino médio, porque é uma categoria que muito nos preocupa. As universidades... Ontem eu vi uma gama de alunos da aplicação, e achei super interessante na palestra da professora Fátima e da professora Patrícia, se não me falha a memória, o ensino da biotecnologia, né? Mas eu volto, e aí desculpem, mas eu vou ser um pouquinho mais crítica. A gente tem mania de trazer nossos alunos como uma forma de obrigatória para um evento. Isso é comum.
né, no ensino brasileiro. E eu acho que a gente poderia fazer de uma forma mais dinâmica, como foi bem enfatizado pelo professor Paulo, a professora Arline e a própria professora Tânia, onde a gente tem que fazer de uma forma dinâmica, né? Então, é a inquietação de um aluno ter que sair quando ninguém está olhando, como a gente faz também, os adultos. Então, a gente poderia fazer de uma forma mais dinâmica e mais apetitosa mesmo, entre aspas, para que haja esse estímulo, né? Então, só citando aqui, o tema transversal, a capacitação muito bem enfatizada pela professora Arline, a capacitação dos professores, porque nós entramos na academia sem estarmos preparados para ensinar, a grande maioria. E quando a gente vai ensinar, antes a gente precisa aprender a ensinar, né? Então, essa capacitação é hiper importante. A temática de algum de vocês falou, de ações dinâmicas, acho que foi o professor Paulo. E eu iria um pouquinho mais além, professor Paulo, mas eu diria que aulas práticas. Leva teu aluno no supermercado, na loja de venda de celular, em outros lugares, para realmente fazer isso acontecer. Até pensei de vocês poderem estar também pensando na possibilidade de eu chamaria dessa capacitação itinerante, que vocês pudessem andar o Brasil nas universidades, que nós pudéssemos ser multiplicadores e não perdesse esse elo. Já estou pegando aqui o gancho, viu? Mudanças nos PPCs. E por que não? A mudança tem que partir lá de cima. Gente, é porque foi tão boa, me desculpe, tão boa a palestra, que eu não estou querendo palestrar, não. Eu estou aqui com os tópicos que eu anotei, tá? Mas as mudanças no projeto político de curso, e essas inquietações que eu tive na implantação de curso, a gente levou para a reforma do nosso curso. Então, se não houver uma reforma educacional, como está precisando na jurídica, na política, a educação também. A gente não chega muito rápido, não. As escolas, aí eu faço as perguntas. As escolas, como vocês do grupo, veem isso? Eu não sei quem vai responder, mas como é que vocês veem a diferença dessas respostas, a repercussão, inclusive da própria oferta de cursos, para as escolas privadas e para as escolas públicas? Isso tem uma distância enorme na prática. Até porque, como docente da universidade pública, eu recebo aluno recém-chegado da escola privada, bastante diferente, da maioria, bastante diferente do aluno de formação pública. Uma pergunta. A outra, qual o papel da mídia? Qual a importância da mídia nisso, que é pouco? Porque quando se colocou uma propaganda de hanseníase na novela das 8, a gente recebia nos postos uma gama de pacientes para perguntar o que eram aquelas manchas no corpo. Quando para a propaganda na Rede Globo, acaba. Não é nem mídia, é quase Globo mesmo. Qual é o envolvimento, a parceria do Ministério da Educação e Cultura com vocês? Qual a parceria, já que São Paulo não abraçou tanta causa, como fica o Ministério e o próprio Conselho Nacional de Educação? Como é que vocês distanciam? Porque eu não vejo só como Conselho Nacional, eu iria mais além. Então, como ficaria o próprio Ministério em relação a isso? E o último, que era a sugestão do grupo fazer isso de forma itinerante no país. Obrigada. Inscrito, Raquel. Tem mais alguém inscrito? Boa tarde a todos. Na verdade, eu só quero dividir uma experiência que a gente viveu com o Grupo Jusnano, no Rio Grande do Sul. Eu sou aluna do professor Wilson, sou doutoranda em Direito, e a gente fez um trabalho junto com o pessoal da farmácia para elaborar uma cartilha sobre nanocosméticos e trabalhar em escolas de ensino médio.
E a gente viveu uma experiência muito interessante, porque a gente tem um menino que é bolsista de iniciação científica, que está no primeiro semestre da faculdade, e que, ano passado, era aluno dessa escola que a gente foi visitar. Então, além de toda a divulgação da Nano, do princípio da informação, e de passar vídeo e conversar com as turmas, ele retornou para a escola num novo papel. Ele retornou não mais como aluno, mas hoje como membro integrante do grupo de pesquisa. Então, além de tudo, foi uma experiência enriquecedora para a gente que vivenciou isso, e para ele, com certeza, e para os colegas dele que estavam, há um ano atrás, conviviam com ele naquela realidade e agora viram ele nessa nova postura. Obrigada. Mais alguém? Alguma colocação, uma pergunta? Ninguém? Nada? Bom, então eu vou passar aqui para a mesa, para as colocações, e depois eu encerro. Você quer falar? Eu só queria complementar uma coisa que eu não acabei falando, que eu acho que é importante, que lá esse do National Technology Initiative dos Estados Unidos, esse material eles falam de ensinar a nanotecnologia, mas mais é a nanoescala. Né? A nanoescala, que é mais ou menos o que viu aí, é mais simples, né? E mais interessante, porque é menos complexo do que a nanotecnologia mesmo. Então, a boa parte da matéria é em cima de mostrar o que é a nanoescala, a importância da nanoescala para frente. A nanotecnologia tem também, mas eu acho que é um nível um pouquinho mais alto. E tem eu não conseguia falar isso aqui, mas vai ter um texto, né, que eu passei para a Tânia, vai sair nos anais, que é das opiniões de Zabala, e descobri que são os bambambam da época da área de educação, Zabala, Cachapuz, e os autores desse trabalho aqui, que são Fábio Delgado Pereira, Kátia Monteiro e Miriam Sonomia. Estou colocando porque isso vai para o texto. E ele coloca exatamente como ele acha que deve ser o ensino de ciência e da nanotecnologia para esse nível. Né? Bem, procurar responder às suas questões. Nós, depois que o projeto de divulgação científica acabou, nós não temos qualquer financiamento de nada. Perfeito? E tampouco apareceu algum edital que nós tomamos conhecimento, e olha que nós acompanhamos mais ou menos isso, né? Que pudesse a gente propor um projeto nesse sentido que você está falando, da gente ser um elemento de informação itinerante aí em vários locais com esse objetivo, não é? Então, não apareceu, e nós não temos recurso. Quer dizer, se você consegue algum recurso para que a gente possa estar aqui e fazer uma formação aí no seu local de trabalho, na sua universidade, com um conjunto de professores do ensino médio do seu estado, da sua cidade, nós podemos fazer. Perfeito? Podemos planejar isso, evidentemente, né? E fazer. Fundamentalmente é isso, é recursos. Não é? Os recursos que nós tivemos nos cursos que fizemos na POESP, foi a POESP que bancou. A POESP é que pagou as nossas horas-aula. Perfeito? Para que existisse aqueles cursos. Não teve nenhum recurso público, foi recurso dos próprios professores. Não é? Então, a limitação da gente fazer isso é, fundamentalmente, a limitação de recursos. Sendo planejado com antecedência, nós temos pessoas para fazer isso daí. Não é? Seja o local que for aí, se tiver material didático, nós já temos vários produzidos, seria a reprodução disso. Que a reprodução disso é pública, né? Os DVDs, quem quiser, não tem aqui, né? Teve aí alguns não desses, dedicado ao ensino médio. Nós temos o original, que pode ser reproduzido, não há nenhum problema. A questão escola pública e escola privada.
A Kátia Gama, que fez numa escola pública todo o trabalho que ela fez atividades experimentais. E procurou fazer atividades experimentais, evidentemente, de baixo custo e baixa tecnologia para poder reproduzir lá com seus alunos. Não é? Então, teve por parte dela essa iniciativa e teve atividades práticas. Claro que isso, do ponto de vista de São Paulo, as escolas privadas de São Paulo, de primeira linha, têm uma capacidade muito maior de fazer esses experimentos em seus dependências, laboratórios, que são escolas, evidentemente, que poucos podem pagar, né? E que tem uma qualidade bastante boa também nessa questão da infraestrutura que proporciona esses experimentos públicos, né? Mas, primeiro que nós nunca tivemos a iniciativa de procurar a escola privada. Tivemos a iniciativa dessa da POSP com escola pública, né? Tampouco também a escola privada nos procurou, né? Evidente que eles sabem que nós existimos, porque, de certa forma, a escola privada tem um campo de observação sobre aquilo que faz a POSP, né? Certo? Então, eles devem saber, mas nunca foi coisa. Em relação ao Ministério de Educação, nós tivemos alguma tentativa que era de produzir um livro didático sobre o tema. E aí mais uma vez, né, eu falei isso de manhã, manda os físicos, certo? Então, os físicos tiveram acesso, ou têm um acesso mais direto ao Ministério da Educação, no que toca ao Ministério encomendar ou fazer algum edital para algum livro didático sobre o tema. E sobre o tema nanotecnologia, também no Ministério da Educação, a concepção é que isso é matéria de físico. Não é matéria de uma rede como a nossa, que tem essa visão multidisciplinar e escrever um livro didático dessa forma. Mas isso nanotecnologia é coisa de física. Então, os físicos é que entendem do assunto. Não é? Claro que os químicos também, né? Mas os químicos, evidentemente, estão sempre coadjuvantes dos físicos, né? Nessa coisa. Então, aí há digamos que, um universo no âmbito federal da compreensão de como a nanotecnologia é entendida, não é? Nas esferas decisivas. Primeiro que faz nanotecnologia no Brasil o Ministério de Ciência e Tecnologia. Os outros, se quiser, que vem atrás. Perfeito? E quem faz lá no Ministério são os físicos. Então, há uma certa identidade entre eles de que um material didático produzido ou financiado pelo Ministério da Educação no campo da nanotecnologia ia cair na mão de algum físico para fazer esse troço. Não é? Então, digamos que a reforma da educação, né, que você colocou aqui, eu não sou especialista em reforma de educação, muito longe disso, não é? Mas também não sou nenhum, digamos, estratosférico em relação a esse tema. Perfeito? A reforma da educação, atrás dela, tem diversas compreensões, né, de como é que devemos entender a educação em um país como o Brasil, de como devemos entender o papel do professor, do aluno, da sociedade, como é que essa escola deve funcionar nesse contexto, né? Então, eu acho que aí, num contexto que eu imagino, né, é o contexto em que está na lei de diretrizes e base, né, o troço de você formar um cidadão, né? Teoricamente, o ensino médio, ao final do ensino médio, é a contribuição de você formar o jovem cidadão, né? O jovem cidadão que está inserido nisso que a Arline disse aí, né? Nesse emaranhado de tecnologias, né? Algumas delas visíveis, outras não visíveis, né? Bom, nesse celular não está visível a nanotecnologia que está embutido lá dentro, né?
Então, um jovem cidadão que pudesse ser um elemento que tivesse a compreensão ou tivesse elementos para fazer um debate, para fazer um argumento sobre o que significa ele no meio dessas tecnologias todas na sociedade que vivemos, não é? Então, aí nós teríamos espaço para fazer essa discussão aí sobre a nano, como não só sobre a nano, não é? Sobre a biotecnologia, ou, se nós queremos falar, sobre a convergência tecnológica, né? É a nano, é a bio, é a tecnologia de informação e é a cognosciência, ou a cognotecnologia, não é? Permite aí a inteligência artificial, etc., tudo isso, não é? Então, a minha resposta, por enquanto, para você era isso. Eu vou só complementar alguma questão aqui. Você falou do papel da mídia, né? O papel da mídia é super importante, claro. Ela manipula consciências, né? E ela tanto para um lado como para o outro. Tanto ela pode, às vezes, tem programas que chamam atenção, mas o problema da mídia é a não constância. A não constância, ela é terrível, porque ela, até como notícia, ela dá uma notícia, depois ela já muda para outra, você vê que ela dá uma tragédia, depois fala algo bem banal, que ficou para lá. Não é só para colocar, é uma estratégia de mídia. E tem isso também nos programas. E as televisões, que têm um perfil mais educativo, elas têm uma audiência baixíssima. Essa é outra questão, porque elas não são divulgadas. As pessoas ou estão nos canais abertos, que são, como a gente diz, shopping television, né? Televisões comerciais, ou elas estão em alguns canais vendidos de filme, etc. Então, é uma questão interessante essa questão da mídia. Não é? Uma outra questão que você fala do aluno da escola pública e da escola privada, existe escola privada ruim, né? Até em aparato, e escola pública muito boa. Minha experiência de 49, quase 50 anos de docência, e eu sou professora de ensino fundamental, eu sou ex-normalista, sou professora mesma, comecei com alfabetização, que os alunos mais inquietantes, mais interessados, que estão mais na escola pública. Aluno, em geral, de escola privada, escrevia, agora nem tanto. Não sabe, ninguém mais sabe escrever agora. Escreve bem, é todo bonitinho, mas é muito difícil de ser um aluno crítico. Que é claro que toda regra tem exceção, mas o aluno da escola pública, ele tem mais essa visão crítica. É a minha experiência como professor de sociologia esse tempo todo. Então, uma coisa compensa a outra. Talvez até pelas condições da escola. Então, os professores têm mais liberdade na escola pública do que numa escola privada. A verdade é essa. Na escola privada, se acontecer qualquer coisa, o pai vem reclamar, aquilo é um comércio. Você vende pão como vende educação. É isso que as pessoas vão entender. É um comércio, é uma relação comercial. O professor ali é um elemento que pode atrair dinheiro, quer dizer, a escola pode estar prejudicando a escola, que ela está perdendo aluno. E isso está cada vez pior. Então, eu achei interessantíssimo você colocar essa questão da mídia, porque realmente ela não pode ficar de fora. E só para te dar uma experiência, o que o Paulo falou, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, nós pusemos um livro aqui, que doamos, né, no resultado de uma pesquisa, financiada pela CAPES. A CAPES criou um programa de nanobiotecnologia, dinheiro que... Bom, agora não sei, né? Com essa escola, não sei, mas dinheiro à beça, e abriu um edital. E, sob a coordenação do professor William Washman, da Fundação Oswaldo Cruz, ele é um médico, mas é um médico sanitarista, ele criou uma equipe multidisciplinar. A Arline fez parte, né, da pesquisa sobre nanotecnologia aplicada aos alimentos e aos biocombustíveis, criando marcos regulatórios, impactos. Eu não me lembro o nome desse tamanho da pesquisa. E essa pesquisa ela foi cadastrada na área das ciências sociais. Olha que coisa interessante. Foi a primeira vez
que um projeto na área das ciências sociais, tratando de nanotecnologia, foi aprovado. Claro que uma verba não foi tão alta quanto os programas laboratoriais, projetos laboratoriais, embora ela tivesse uma parte laboratorial, de fazer medição de poluição, teria isso, mas foi a primeira vez que foi aprovado. Então, foi um projeto de 5 anos. O professor Wilson era coordenador de um grupo, está lá, já fez assim, coordenador de um grupo, trabalhando com essa questão de marcos regulatórios. A equipe é uma equipe multidisciplinar. Foi muito interessante, acho que para todo mundo, né, Arline? Porque a gente começou a criar um diálogo muito interessante e aprender muito, um com a área do outro, e procurar afinar um discurso. Então, essas experiências é possível, mas ela é difícil. Ela é difícil porque você tem aquela visão fechada de corpinhos. Aqui, quem entende disso sou eu, você entende daquilo, eu varro esse pedaço, você vai varrer aquele, né? Então, mas isso se quebra. Isso se quebra quando a gente quer. A sociedade é produto dos homens. Os homens somos nós. Essa é a questão. Ninguém é vítima de nada. Nós não somos vítimas de nada. Nós fazemos a realidade. Agora, precisa ter coragem para fazer, saber que aquilo vai ter reveses, que nem tudo vai correndo, que não é para amanhã, mas é uma construção contínua de vontade de mudar. Um professor numa sala de aula, talvez no ensino público seja, privado seja um pouco mais difícil, mas não impossível, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode dar aula do jeito que ele quiser. Mas, às vezes, ele não dá. Está acontecendo alguma coisa num lugar, ele é incapaz de tirar os alunos dele e levar para lá, porque ele tem que cumprir o programinha, que ele não consegue integrar aquele conhecimento no seu conteúdo de aula. É isso que a gente está propondo, é preciso abrir esse horizonte, não é? E levar os alunos. Eu gostei muito de vocês dizer a prática é importante. Levar o aluno a tocar nas coisas, ver como é, sentir ali na hora, porque é um impacto, né? Um impacto. Além do passeio, que a aluna adora passear, é gostoso, a sala de aula é chata, né? Ficar sentada naquele aula, mas essa carteira dura, é chata, né? A escola pública ainda é feia, suja, a maioria, tem tudo isso, nada atraente. E é importante, achei interessante, a prática. Não é fácil tirar um aluno de sala de aula menor de idade. Você tem que ter autorização, tem que uma burocracia, e é normal, e é certo. Mas pode, mas é possível. E é possível também você levar para dentro da sala de aula novas experiências. Trazer outros profissionais para dar uma palestra, para dar um curso. É só querer dar trabalho, bom, mas a vida é um trabalho só. A profissão da educação é uma profissão trabalhosa, mas gostosa. Eu digo que o maior prazer de um professor é dar um 10. A maior tristeza de um professor é dar uma nota baixa, um 0. Porque você se reprova. Você diz, pô, eu não consegui ensinar nada. Ah, peste, não consegui nada, que aprendeu nada, só é ruim. O 10 merecido é sinal que você conseguiu despertar naquele indivíduo o aprendizado. Então, a pessoa diz, me deu 10, me deu 0. Não, todo professor queria ter uma sala nota 10. Todo. Se tem um professor aqui, levanta a mão quem não queria ter uma sala nota 10. É que tá, todo mundo queria uma sala nota 10. Agora, vai uma simbiose professor-aluno, condições, etc, etc. Não é tão fácil, mas não é impossível. Eu tenho uma filha que é professora de artes na escola pública, ela mesma que é professorinha, né? E ela está conseguindo coisas interessantes com isso, com artes, né? Ela tem uma disciplina maravilhosa, porque o cara na aula de artes, tudo é arte, né? Ela pode fazer tudo, eu digo que é disciplina maravilhosa e importante, porque nessa disciplina você levanta a autoestima do aluno. Quando eu disse não chame um aluno de burro, você mata a autoestima do indivíduo. O professor tem que levantar a autoestima do indivíduo. Tem que mostrar para o indivíduo que ele é capaz, que ele é único, que ele faz a diferença. Isso é autoestima. Menina se acha feia? Não, ela vai mostrar que é bonita. Você acha? Não, você não é.
Isso é função do professor. Então, existem disciplinas, por exemplo, no caso da nanotecnologia, você pode misturar esses conhecimentos todos e trabalhar todos os alunos. Hoje tem celular. Ótimo, vamos dar uma aula sobre celular, já vive lá, plique, não é? Postando, vamos ver como é que é isso feito, como é que não é feito. Cosmético das meninas, menina tudo bater batom, no meu tempo, na criança, não passava não, mas agora, não é? Vamos ver como é que é feito esse cosmético. Isso é importante, é a vida do indivíduo, a roupa que ele usa, o calçado que ele veste, a casa, como é, que tipo de instrumento mostrar. E ele vai começar a perceber no seu cotidiano, seja ele qual for, como ele está envolvido nesse mundo tecnológico. E até que ponto essa tecnologia lhe dá a possibilidade de liberdade, de melhorar ou não. Ou ele está limitado, não adianta. Ele tem um celular e a casa está caindo. E eu posso... Não é? Mas é. Quer dizer, não mudou, mas ele se sente... Então, e o que eu chamo de consciência crítica é isso. Não é destruir o indivíduo, é mostrar para o indivíduo que ele tem que saber ler a sociedade e se situar nela. Só assim ele vai conseguir mudar alguma coisa. Só assim ele vai se sentir cidadão. Isso é função do professor. É função do professor nesta casa, porque vai formar professores, é função do professor lá, quando ele vai na periferia, onde é que ele for dar aula, e mais ainda, saber que seus alunos, a origem dos seus alunos, aluno que chega não comeu, aluno que chega, a casa é desestruturada, não tem lá, aluno que chega violentado dentro de casa, vocês têm todo tipo de aluno. Então, não pode, e o professor tem que ter sensibilidade para isso. Então, eu acho assim que é muito complexa essa questão. E para mim, discutir educação em qualquer área do conhecimento é necessário. Nós precisamos discutir como fazer, como mudar, como jogar para fora as angústias, né? Porque a gente vive angustiado, né? A gente vive tudo psicólogo, psiquiatra. Todos, ele fala em doenças de trabalho, o número de professores afastados por fatores psiquiátricos é enorme. Percentual enorme. Por que será? Professor que tem que tomar Rivotril para ir dar aula. Não é brincadeira, não, isso é fato. Isso é uma questão a se ponderar. Não é? Então, é um assunto complexo, mas que nós temos que tratar sempre de educação. Porque educação é base. Base para qualquer coisa. Tá? Só queria dizer isso porque eu achei a sua colocação muito boa mesmo. Eu não dou aula nem curso de formação, né? Eu só dou alguns cursos através da Fundacentro. Então, nossa experiência, vamos dizer assim, em educação é voltada para a capacitação de trabalhadores, não é de aluno de curso secundário, como eu contribuí com o curso do Paulo, né? O Paulo, que é o cabeça do curso, e a gente só fez isso. Mas essa dificuldade de transmitir conhecimento a gente também tem no mundo do trabalho, né? Inclusive na questão da nanotecnologia. Como eu já tinha comentado, na Fundacentro a gente não tem laboratório de pesquisa em nanotecnologia, mas como nossa função é cuidar da segurança e da saúde dos trabalhadores, e essas novas tecnologias elas apontam para uma preocupação muito significativa em relação ao impacto que pode ter na saúde e segurança, embora a gente tenha ainda pouco conhecimento, mas ele não é zero, o pouco que se sabe já é bastante preocupante. O nosso foco tem sido exatamente fazer com que os trabalhadores se apropriem desse conhecimento do que é a nanotecnologia, de como ela pode afetar a vida deles e tomem as ações que são pertinentes a eles. No caso dos trabalhadores, eles têm que se organizar através de sindicato, através dos seus grupos de
Alguns têm organizações sociais que dão apoio ao trabalho dos trabalhadores, né, a capacitação dos trabalhadores. Então, nosso foco tem sido esse. E, através disso, a gente tem construído as histórias em quadrinho, que o Paulo mencionou, que têm sido úteis também para os professores, porque a gente procura, nessas histórias em quadrinho, tenta, né, pelo menos, colocar a nanotecnologia numa linguagem mais fácil de entender. A história em quadrinho, inclusive, procura dar um caráter assim lúdico, né, para você ler a história. Essa que vocês receberam não é feito especificamente pelo grupo da Fundacentro. Essa história em quadrinho foi feita no âmbito do projeto da CAPES, que a professora Tânia falou, mas o roteirista é o mesmo. Ele já fez alguns roteiros para nós. Então, é uma forma, não chega a ser divertida, mas mais leve de começar a introduzir os conceitos da nanotecnologia, reflexão sobre nanotecnologia, que talvez possa também ser um instrumento mais adequado para o curso secundário enquanto material didático, né? Mas, realmente, é o Paulo que é o cabeça dessa história toda, e ele que acaba chamando a gente para colaborar nas atividades que ela desenvolve através da Renanossoma. Bom, alguém ainda tem alguma questão? Dá tempo. Não? É como se diz, ou fale agora, então vem, senhor Reginaldo. Porque a história agora é assim, fale para sempre, ou cale-se, né? Fale agora ou cale-se para sempre, igual casamento. Pronto, Reginaldo. Bem rapidinho. É só para dizer para a Arlene que a Constituição fala que educação ambiental ela deve ser dada do primeiro ao último ano formal e, principalmente, de forma informal às pessoas. Então, o teu trabalho junto aos trabalhadores é um grande trabalho de educação ambiental. Ainda mais se a gente levar em consideração que grande parte das lutas ambientais, hoje e sempre, são resultado da ação dos trabalhadores. Então, esse trabalho da Fundacentro é extremamente importante como forma de educação ambiental, né? Falar para a pessoa que é a primeira que está sendo exposta a uma nova tecnologia e que, para isso, ela está sendo exposta porque ela está vendendo a sua capacidade elaborativa, né, dos riscos, eu acho que é de grande valia. Só isso. Grande educadora, né? Está vendo que ela é educadora? Bom, alguém tem alguma questão? Está vendo? Começou a surgir os efeitos. Boa tarde a todos da mesa, boa tarde a todos da plateia. Meu nome é Priscila, eu sou formada em Geografia, licenciatura, sou estudante graduanda em Engenharia Florestal e aluna especial do mestrado do PRODEMA, Impactos Ambientais do Meio Ambiente. E, assim, eu compartilho muito com o pensamento da professora Tânia a respeito do o que hoje se voltou o ensino no modo geral, do fundamental menor, né, até o ensino superior, que virou literalmente assim um comércio hoje em dia. E eu sou uma pessoa que vivenciei muito isso no ano de 2014. Eu era professora de uma instituição renomada aqui de Aracaju, do bairro Jardins, e eu trabalhava com um projeto chamado Telares, né, do professor William Vicentini. E eu fui percebendo que, à medida do ano que eu fui lecionando, trabalhando aquele projeto, Telares, houve alguns erros da geografia inseridos naquele projeto, como, por exemplo, as bacias hidrográficas do Nordeste, por exemplo, as usinas hidrelétricas. Ele não citava Xingó, não existe Xingó no projeto Telares. Existe uma usina chamada Mochotó. Então, essas discrepâncias que eu fui observando, e eu cheguei até o dono da escola, que eu procurei minha coordenadora, e falei para ela, mostrei para ela os pontos, os erros do projeto todo, que haviam coisas que não existiam, que não eram reais, que não procedia. Você tem que procurar o dono da escola, é ele que escolhe os livros e é ele que você tem que procurar e falar para ele. Assim foi feito. Eu procurei o dono da escola e mostrei para ele. Ele se sentiu muito ofendido ao ponto de me demitir. O resultado da minha proposta de mostrar para ele que a proposta do projeto Telares estava errada
foi chegar à minha demissão, porque eu fui de contra aquilo que ele escolheu. Então, assim, eu percebo que não há um projeto de educar as pessoas, de mostrar o que é a geografia real, assim, o que é que a gente visualiza, o que é que a gente vê no dia a dia, que existe, sim, no estado, na fronteira de Sergipe, Alagoas, uma usina que é banhada, que tem o Rio São Francisco que passa por ela, e ele não fala isso nesse livro, nesse projeto. E chegou ao ponto de eu contestar isso, e a punição foi a minha demissão. Então, compartilho pessoalmente assim, o que a professora Tânia diz, virou um comércio. Se você não seguir o que estão implantando para você, soldadinho, você não serve para o mercado de trabalho. Muito obrigada. Sério, né, a questão, mas vamos também não generalizar, existem boas escolas, que tem escolas que têm alguma proposta boa, mas sempre a empresa privada, nós estamos no capitalismo, é a empresa privada, ela tem que ter lucro. Não existe empresa privada, capital privada, viver no prejuízo. E a coisa mais fácil de resolver alguns problemas de sala é mandar o empregado embora. Já ganha mal. Não pode se associar a sindicato. É uma máfia, porque eles se reúnem, um telefona para o outro, ainda mais aqui, que é pequena, já que você não arranja mais emprego. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Há males que vêm para bem. Você se livrou de um abacaxi, que é bom, né? Senão não ia nunca embora, porque fica lá segurando meu emprego, e pelo menos os céus te ajudaram. Tá? Gente, tem mais alguma pergunta? Não? Então, eu vou só dizer, antes de terminar, dizer que nós recebemos da Emanuele, que apresentou o trabalho ontem, ela deixou aqui para os palestrantes, coordenadores, um exemplar desse livro, Crise Ambiental Moderna, um diagnóstico interdisciplinar, a gente agradece já de antemão, do Agripino Alexandre dos Santos Filhos, que é esposo dela, e ela nos deu de presente isso, e eu queria tornar público e agradecer publicamente a gentileza dela em meu nome, em nome dos colegas. Obrigada, Emanuela. Ela saiu agora, né? Rapidamente. Ela está aqui. Olá, obrigada, viu, querida? Obrigada. Ela fugiu lá para trás, que ela não quer ser reconhecida. Foi lá, não gosta da fama. Não é? Bom, gente, desculpa meu jeito, né? Brincalhão, mas eu sou assim mesmo, não sei ser formal. Nem sei fazer de conta que eu não falo o que eu acho, eu falo o que eu acho. Né? Eu acho que cada um deve também ser honesto nos seus pensamentos. Não tenho medo do que eu falo, nem um pouco. Na minha vida, eu passei a minha vida toda e continuo, vou fazer 70 anos e continuo, lutando contra aquilo que eu não acredito. Obviamente, tem as consequências, né, algumas coisas, mas eu acho que é assim mesmo. E fico muito feliz com essa mesa, porque eu sou uma defensora da educação, do professor, da educação, da qualidade de ensino, do bom aluno. Para mim, isso é regra de vida, porque eu acho que a educação é fundamental numa sociedade. Saúde é fundamental, mas a saúde também está presa a uma boa educação, que as pessoas ficam doentes porque nem sabem se cuidar. Ficam vulneráveis porque não têm noção do que está na frente. Olha quanta coisa acontece porque a educação é frágil. E eu não estou falando instrução, eu estou falando educação. Há uma diferença entre instrução e educação. Educação é uma coisa mais ampla, que envolve, além de conteúdos, envolve amor, envolve cumplicidade, envolve tudo. Né? De modo que tem professor que chega em casa e chora das consequências, de dó dos alunos, de querer resolver. É triste. Não é? Esse é um professor. Eu sei disso. Então, gente, muito obrigada. Nós vamos agora, depois, para os minicursos. Agradeço a vocês toda a presença de vocês aqui, a participação e o interesse. Obrigada também por você, pela sua colocação, que foi muito boa. Obrigada.